Então, nos últimos vídeos, eu expus, né, fiz a parte positiva do pensamento da escola perennialista. Eu defini o que eu quero dizer com isso nos outros vídeos. Se não viu, veja. E eu anunciei nos outros vídeos que eu faria uma parte crítica, certo? Então, hoje eu começo essa parte crítica. Provavelmente não vai caber tudo num vídeo, porque a parte positiva já me tomou 3 vídeos. Eu já tenho umas 3 horas aí só da parte positiva. Provavelmente a parte crítica vai demorar bastante também. Mas eu vou tentar enxugar a coisa o máximo que der. E nesse primeiro vídeo eu vou... Assim, bom, a parte crítica, né? Em que ela vai consistir aqui na minha abordagem? Eu vou trazer críticas de outros pensadores, né? De outros autores. E algumas minhas críticas, né? Então vou tanto compilar críticas de outros autores, quanto trazer críticas originais, vamos dizer assim, né? Originais até onde eu sei, né? Porque talvez alguém já tenha dito a mesma coisa, provavelmente. Né? Mas críticas que eu às quais eu cheguei por meditação pessoal, né? Vamos dizer, meditação própria. Então, os autores que eu vou citar, eles, alguns vão fazer considerações no plano, perdão, no plano da metafísica pura, vamos dizer assim, né? Uma consideração de ordem metafísica. E outros vão fazer críticas de ordem, vamos dizer assim, adotando uma perspectiva, né? Por exemplo, adotando a perspectiva do cristianismo, né? E mostrando a incompatibilidade entre as teses, né? Ou a tese principal, né, da escola perennialista, que é a unidade transcendente das religiões, e o cristianismo. Tem uma autora que eu vou trazer aqui também que traz uma crítica mais de ordem metodológica, né? Porque essa tese ela afirma a conciliação das tradições no nível esotérico, no nível supraformal. E se poderia fazer críticas no sentido de questionar se essa conciliação está sendo bem feita, se essa conciliação é coerente, né? Ou se os métodos para se chegar nessa conciliação são válidos, né? Ou eles não são questionáveis, né? Em algum sentido. Então, uma das autoras que eu vou trazer faz críticas nesse sentido, né? Depois eu vou chegar lá, né? Bom, eu vou começar falando de uma crítica recente de um autor que provavelmente quem chegou até aqui, que está assistindo esses vídeos, já conhece. Né? Dificilmente alguém vai chegar até aqui sem ter ouvido falar no autor que eu vou mencionar agora, que é o Wolfgang Smith, né, que é um autor católico. Ele foi muito influenciado pela escola perennialista. Ele chegou, até onde eu sei, ele chegou a ser um discípulo do Schön. Né? Não sei até que nível, né, mas ele teve contato pessoal com o Schön e tudo mais. E a obra dele é marcada por essa influência. Ele jamais negaria isso. E ele sempre deu os créditos, né? Sempre citou esses autores, né? Especialmente Guénon, né? Guénon e Schön, ele citou sempre os dois, muito, né? E, enfim, o pensamento do Wolfgang Smith é muito devedor dessa escola. Mas, no final da vida, ele faleceu recentemente, Deus o tenha, né? No final da vida, ele começou de modo mais explícito a se afastar, assim, ou pelo menos escrever, no sentido de apontar as descontinuidades entre o pensamento dele e o desses autores, especialmente do Schön. Isso aí tem entrevistas dele falando, e tem um livro que ele escreveu sobre isso, né? Um dos últimos livros. Acho que é o penúltimo livro que ele escreveu. Né? O último livro é sobre a física, né? Acho que é Física o nome. O penúltimo livro é esse que eu vou trazer aqui. Né? Então, nesse livro, bom, esse livro, este livro aqui, não sei se, eu não sei se não está invertido, tá, pessoal?
mas é Vedanta in Light of Christian Wisdom, né? Vedanta à luz da sabedoria cristã. É um livro de 2022, da Philosophia Initiative Foundation. Assim, a tese central desse livro, né, é a irredutibilidade entre o scatum cristão, que ele está chamando aqui de salvação, e o scatum védico, que ele chama de scatum nirvânico, ou via nirvânica. Né? Ele fala uma via de salvação e uma via nirvânica. Ele vai mostrar que essas duas vias não são a mesma via, são incompatíveis. Né? Ele não nega a possibilidade da, vamos dizer assim, né? Ele não nega a possibilidade de uma realização metafísica pelo Vedanta. Ele chega a deixar isso claro, né? Mas ele defende que essas duas vias são diferentes. Elas não se encontram, né? Seguindo uma, tu não chega na outra. Elas não coincidem, elas não se encontram no topo, né, da montanha. Então, não é como duas pessoas subindo a montanha para lados diferentes e se encontram no topo. Não acontece isso. Né? Então ele vai afirmar essa descontinuidade. Eu vou explicar esses termos, né, depois, mas eu tenho que fazer uma introdução antes, né? Então, a crítica dele começa com, e o nome do livro já indica, né? Começa com a ideia de que esses autores, essa escola, né, perennialista, ela tende a reduzir o cristianismo e as outras tradições também ao Vedanta, né, a forma hindu, vamos dizer assim, a metafísica hindu, a parte, o darshana, né, que diz respeito à metafísica, às realidades superiores, né, do hinduísmo. Então, existe essa redução, segundo a visão do Wolfgang Smith, e então o Vedanta é como que engole o cristianismo, né? Segundo essa perspectiva. E ele diz que isso aí não deve ser feito, né? Não se deve encarar a coisa desse jeito porque vão aparecer problemas, né? Então esse é um modo de não entender o cristianismo. Basicamente é isso que ele fala, né? Então, ler o cristianismo com olhos vedantinos, com a lente vedantina, né? É não lê-lo, é não entendê-lo. E ele vai dar argumentos em favor disso. Né? Então, assim, dá para comentar também, né? Isso é ambíguo. Os autores são ambivalentes nesse sentido, quando eles falam do Vedanta, porque, por exemplo, o Vedanta, num certo sentido, é uma forma também, né? Uma forma tradicional. Seria o conhecimento metafísico enquanto ele é expresso ou veiculado numa forma tradicional, que é o hinduísmo, ou a tradição védica, vamos chamar assim, né? Envolve várias tradições, né? Várias formas. Então, num certo sentido, o Vedanta é uma forma também, né? É um ponto de vista dentro de uma forma tradicional que está mais próximo, vamos dizer assim, da metafísica pura. Né? Mas seria uma forma também. Porém, o Schoon, ele chega a dizer que o Advaita Vedanta, né? Aí sendo mais específico, tem várias escolas do Vedanta. Né? Uma delas é o Advaita Vedanta, que é a escola do Shankaracharya. O Schoon chega a dizer que o Advaita Vedanta é um esoterismo puro, né? Ele não é contraposto a nenhuma forma tradicional, nenhuma forma exotérica, melhor dizendo. E aí a gente pode se perguntar, bom, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Advaita Vedanta é a metafísica integral? Ele é a religião perene? Qual a diferença? Né? Então, a tendência desses autores acaba sendo, isso já começa no Guénon, né? Mas está no chão também, acaba sendo a redução das outras tradições ao Vedanta. Eles usam os conceitos vedantinos, vamos dizer assim, a doutrina vedantina mesmo, né? Especialmente o Advaita Vedanta, como uma espécie de... Eles não vão gostar do termo, mas é uma espécie de metasistema. Né? Eu sei que não é um sistema, mas né, vamos usar aqui a palavra sistema. Eles usam como uma gramática, né? Em que eles encaixam todas as outras tradições e interpretam essas tradições, né? E articulam elas dentro do Vedanta.
Então, ainda que eles afirmem que, ok, o hinduísmo é só uma forma tradicional, etc, etc, eles vão ter essa abordagem. E a crítica do Wolfgang Smith vai nesse sentido, né? E ele mostra por que não, não convém fazer as coisas assim, né? Ele mostra diferenças irredutíveis entre o cristianismo e o Vedanta. Bom, primeira diferença, né? Ele fala assim, né? Existe o escatum cristão, que é a salvação. Escatum é, vamos dizer assim, o fim, onde se chega, né? Existe o escatum cristão, que é a salvação, né? E os membros da escola perennialista vão dizer, não, isso é só subsistência dos elementos psíquicos depois da morte, né? Então, salvação seria a subsistência desses elementos psíquicos num outro modo de existência, num outro estado, né, de existência. Então, não é a realização suprema, né? Só uma realização no nível individual ainda, né? Lembrem que a parte psíquica está no nível individual. Então, seria uma via menor, a via da salvação, né? Então, essa identificação é a identificação entre salvação e a subsistência ou perduração, né, dos elementos psíquicos no pós-morte é desafiada pelo Wolfgang Smith. Ele diz que a via nirvânica, ele chama nirvânica porque nirvana significa apagamento, né? Então ele diz que a via védica, né, por excelência, é uma via nirvânica, uma via de apagamento. O sujeito ele tem que eliminar os elementos condicionantes da sua natureza, vamos dizer assim. Porque, assim, a realização suprema é a identificação com o absoluto. E o absoluto é incondicionado. Então, para o sujeito se identificar o absoluto incondicionado, ele tem que eliminar as condições da sua existência. Certo? Então, tudo que for condição, tudo que for certos limites que condicionam a sua existência, tem que ser eliminado. Então, a natureza humana é uma dessas condições, né? Envolve várias condições, né? Então, isso tem que ser eliminado. Então, a gente tem que negar a natureza humana para se apagar e se identificar ao Brahma Nirguna, né? O Brahma sem qualificações. Então, essa via é uma via do apagamento, uma via da negação dos limites que condicionam o nosso ser, né? Então, essa é uma via, tá? Então, ele está fazendo essa distinção. E a via, o escatum cristão, né, é uma via em que não é necessário negar essas condições, porque o próprio Deus assumiu essas condições, né? Deus assumiu a natureza humana, deificando ela. Então, ele mostrou que existe uma compatibilidade entre as duas naturezas, a natureza humana e a divina. Certo? A sua própria pessoa, ele conciliou as duas coisas. Ele uniu, né? Então, ele mostrou, não, é possível unir essas duas naturezas pessoalmente, vamos dizer assim. Uma pessoa pode unir essas duas naturezas, como a imitação dele, né? Então, participando da sua natureza humana deificada, a gente é deificado. A via da salvação é uma deificação por participação na natureza divina pela natureza humana deificada do Cristo. Certo? É uma via muito diferente. Não é uma via de negação da natureza humana, mas é a sublimação da natureza humana, né? E ele dá exemplos, né, ele dá exemplo do Henri Lessot, que foi um monge beneditino, e uns vão dizer, né, ele se converteu ao hinduísmo, outros vão dizer, não, ele nunca deixou de ser cristão, etc, etc. Mas ele foi para a Índia, né, e ele conheceu Ramana Maharshi, e isso teve um impacto muito grande na vida espiritual dele. E ele praticava, ele fazia práticas hindus, né? E ele buscou trilhar essa via nirvânica. E o Wolfgang Smith usa esse exemplo para mostrar, quanto mais tu trilha essa via nirvânica, mais tu se afasta do escatum cristão, até tu acabar demolindo a tua religião, demolindo o cristianismo, né? Ele não se sustenta
Porque uma das exigências desse escatum nirvânico é eliminar tudo que é formal, tudo que condiciona, tudo que limita, tudo que delimita, né? Bom, se a gente faz isso, então a gente vai ter que acabar negando em algum momento também a Eucaristia, a missa, né? A liturgia, enfim, até as escrituras, né? A natureza humana, etc, etc. Né? Então é um esvaziamento que acaba eliminando a própria religião. Né? Eu vou citar aqui, né? Eu vou citar uma citação, né? Uma citação que ele traz do Henri Lessot. O Henri Lessot, ele era conhecido como Swami Abhishektananda, nome complicado, complicadíssimo. Abhishektananda. Então aqui o próprio Henri Lessot, né? Ele fala aqui, isso aqui é de uma carta dele, né? Ele diz, por conta, eu estou traduzindo aqui, tá? Por conta de um hábito de longa data, eu era extremamente apegado à liturgia. Na Páscoa pela manhã, eu insisti em recitar as matinas e laudes, apesar da não obrigação. Contudo, a liturgia não significava mais nada para mim. Os salmos eram apenas exteriores. Eram maia, como dizem na Índia. Eram ilusão, né? Eu teria preferido aproveitar minha Semana Santa na solidão. Na eternidade, o que significa a celebração do tempo? Eu pergunto aqui. Então, por que celebrar a Semana Santa se a gente está na eternidade? Né? A gente está identificado ao eterno. Né? Ele continua. Quão artificial me parece oferecer a vida a um dia em particular no tempo que é consumido, entre aspas, na eternidade e através do que passa, né? Através da qual passamos, perdão. Então, que é consumido na eternidade através da qual passamos. Então, aqui ele está basicamente mostrando que, bom, os símbolos do cristianismo, os símbolos aqui não no sentido apenas o símbolo, né? Símbolos no sentido, por exemplo, que Trento fala que a Eucaristia é um símbolo, né? Símbolo no sentido dos elementos da religião, né? Que tem eficácia. Né? Então, para ele não tinha mais nenhum sentido. Ele preferia ficar lá contemplando o puro Atman, né? E bom, ele se afastou do escatom cristão. Né? Então eu acho que essa observação do Wolfgang Smith tá perfeita, né? Então, uma coisa é a via nirvânica, outra coisa é a via da salvação, né? A pessoa pode até sustentar que as duas são válidas ou qualquer outra coisa assim, né? Mas não pode negar a irredutibilidade entre as duas. Né? Porque negar a via, o escatom da salvação, é negar a maneira como o próprio cristianismo se interpreta a si mesmo, né? Como ele se apresenta. Então, passar por cima da própria tradição como ela se apresenta. Né? O que eu acho que nenhum membro da escola perennialista admitiria isso, né? Como um gesto válido. Né? Então, não dá para afirmar nem para reduzir o escatom cristão a mero elemento psicofísico, né? As partes psicofísicas, ou só psíquicas, né? Nem identificar as duas vias. Né? Então, são coisas diferentes e, obviamente, tem problemas implicados aí, que é o seguinte, bom, se o sujeito começa a ler o cristianismo à luz do Vedanta, ele mesmo, ele sendo um cristão, começa, né, a ler as coisas dessa maneira, ele vai se afastar do que a religião dele está apresentando para ele. Né? Ele vai acabar como o Henri Lessot, vai acabar como o Swami Abhishektananda, né? Vai para o Monte Arunachala, vai abandonar a liturgia, etc. Né? Então, ele vai implodir a sua religião. Né? Ele vai por uma outra via. A pessoa pode até
Eu nem entrei no mérito de discutir se essa outra via é válida. Não interessa. Esse ponto aqui não interessa. O que interessa é que são vias diferentes. Isso já é o suficiente para mostrar uma descontinuidade e uma instabilidade no edifício do pensamento perennialista, né? O Wolfgang Smith também traz, né? Ele mostra que o Schwann interpreta a encarnação em termos de Atma e Maya, a dicotomia Atma-Maya, né? O Schwann, ele comenta aquele trecho que está em Santo Atanásio. Santo Atanásio diz, né? Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. E aí o Schwann faz uma leitura védica dessa passagem. Ele diz, Atma se tornou Maya para que Maya se tornasse Atma, né? E ele diz, esse é o resumo da revelação e do revelador, de Dharma e Avatara, né? Então, a revelação como Dharma e o revelador como Avatara. Então ele está reduzindo o Deus que se torna homem a um Avatara, né? Avatara, eu escrevi um artigo sobre isso, escrevi 2 artigos sobre isso, mas está especialmente no segundo, um artigo chamado Questões Teândricas, que é uma continuação do Apofatismo e Teandria. Eu discuto essa questão do Avatara. Podem ler lá. Eu não sei se, talvez eu até leia num dos vídeos. Eu leio um trechinho, né? Mas Avatara significa descenso, uma descida, né? E é uma noção muito ampla no hinduísmo, né? O Avatara pode ser desde uma figura humana até uma figura vegetal, literalmente. Tem uma mangueira, né? Acho que é de Dandakaya, que é um Avatara, né? Então, não é um conceito idêntico ao de encarnação, obviamente. Ali eu mostro que não dá para reduzir uma coisa a outra, né? São conceitos diferentes. Reduzir uma coisa a outra é desrespeitar uma das formas, né? Ou é um desrespeito à forma cristã, ou um desrespeito à forma védica, né? Então vai ter que amputar uma dessas formas, ou as duas, né? Para encaixar num terceiro sistema e fazer uma síntese mal feita. Então, o Wolfgang Smith comenta que a noção de encarnação ela não é redutível a... Acho que eu até tenho aqui, eu posso ler. Eu tenho a citação. E ele diz aqui, né? A encarnação é algo categoricamente diferente do avatar vedantino, pois longe de constituir o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no sentido cristão, o lado do avatar é relegado pelos sábios vedantinos ao domínio de Maya. Então, assim, o lado humano do avatar não é divino. Necessariamente ele não é Atma, ele é Maya. Então, isso é muito diferente da encarnação. Né? Na noção cristã da encarnação, não, a natureza humana de Cristo, ela é divinizada, né? Ela a carne, quem comer essa carne tem vida eterna. Essa é um dos pontos que o São Cirilo de Alexandria trouxe no Concílio de Éfeso, né? Para defender a unidade das duas naturezas, né? A unidade pessoal das duas naturezas, contra Nestório, né? Depois provavelmente a gente vai comentar das afinidades entre o pensamento perennialista e o nestorianismo, né? Porque já no Guénon, mas o Schwann também faz isso, o Schwann é mais explícito ainda, né? Mas já no Guénon, essa escola acaba fazendo uma separação entre o Logos princípio, ou Cristo princípio, e o Cristo Jesus, né? Ou Logos encarnado. Então eles fazem uma cisão que é nestorianismo, né? É um negócio que não foi rejeitado pela igreja já no quinto século, né? No Concílio de Éfeso. E aí, óbvio, o perennialista poderia dizer, não, mas foi rejeitado por causa do exclusivismo da forma exotérica, etc, etc, etc. Tá, mas ainda assim, para encaixar o cristianismo nesses termos, vai ter que desfigurar o cristianismo, né? Então, não tem outro modo de ser um perennialista cristão senão aderindo a uma forma de pensamento condenado a anátema, né? Eu acho que isso
já é motivo suficiente para olhar assim, né, esse negócio com suspeita, no mínimo, né? Bom, então, e ele continua, né? Depois ele comenta mais sobre o trecho do Sean. Ele fala que, cita a página aqui, né? Que eu tenho. Isso aí, essa citação que eu li agora, tá na página 75 da edição de 2022, né? Do livro. Só tem uma editora, é da filosofia Nietzsche Foundation. Então tá na página 75, né? 75. E esse outro trecho é da página 77. Ele diz aqui: vê-se retrospectivamente que a tese schoniana ataca o cristianismo em seu núcleo mesmo, ao negar de fato a possibilidade da encarnação. Sua afirmação implícita de que Cristo transcende a dicotomia Atma-Maya de uma maneira inconcebível para o Vedanta. Então aqui, né, segundo Wolfgang Smith, o núcleo do cristianismo, né, no que diz respeito à encarnação, pelo menos, é a afirmação implícita de que Cristo transcende a dicotomia Atma-Maya. Atma é o si mesmo, vamos dizer assim, a identidade divina, vamos dizer assim, e Maya seria a ilusão de separatividade. Né? Então, é o núcleo do cristianismo afirmar que Cristo transcende essa dicotomia. Ele não pode ser reduzido nem a puro Atma, nem a puro Maya. E a natureza humana também transcende. A natureza humana do Cristo transcende essa dicotomia. Né? Ela não é não divina. Né? Eu não posso apontar para o corpo do Cristo, eu não posso apontar para a Eucaristia e dizer isso não é Deus. Né? Então, ela é divina também. Né? Então, isso é por conta da união das suas naturezas. Né? E como eu dei o exemplo, São Cirilo mesmo afirma isso. Né? Ele usa como argumento para afirmar essa união das duas naturezas a passagem de São João que o Cristo disse, né? Quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não terá vida eterna. Ou quem comer, eu acho que é mais no sentido afirmativo. Agora me fugiu. Mas ele usa isso para dizer, bom, se a carne dá vida eterna e dar a vida eterna a alguém é um ato, é uma operação divina, né? Então a carne opera segundo a natureza divina. Então, mesmo sendo a natureza humana ali, ela é deificada, ela é a carne de Deus. Né? Ela não pode ser reduzida a Maya, uma ilusão de separatividade. Né? Então ele continua aqui. O que, contudo, e a bem da verdade, torna o cristianismo invulnerável a essa acusação é a sua teologia trinitária. Nada menos que essa teologia, ao que parece, pode resistir à investida vedantina. O que torna a ontologia vedantina impotente nesse quesito é precisamente sua falta de um tertium quid, né, um terceiro termo, assim, que sirva de intermediário entre os antípodas Atma-Maya. Aí ele continua aqui, né? Pode-se também argumentar, por outro lado, que absolutizar a dualidade vedantina já é interpretada de maneira equivocada a posição védica. Eu sei que essa é a resposta que vão dar. Né? Então já é uma maneira equivocada de interpretar a posição védica, a qual só é autêntica na medida em que é acompanhada pelo interminável refrão net, né? Nem isso, nem isso, né? É a negação da negação da negação. Então assim, ok, mesmo que... E eu acho que isso é condizente com a Advaita Vedanta, né? Essa dicotomia, de fato, ela não é absoluta, né? Mas quando se fala dos avataras, eles fazem essa distinção, eles fazem esse recorte, vamos dizer assim, aqui, né? Isso que é formal, isso que pode ser visto, é Maya, né? Ainda que veicule uma influência espiritual, etc, etc. Mas é Maya, né? São condições, né? São padis, né? E o cristianismo afirma, não, a carne é divina, né? A carne, ok, é a natureza humana, mas é a natureza humana deificada, está unida hipostaticamente à natureza divina. Então, eu não posso, como eu falei, eu não posso apontar para o corpo de Cristo e dizer não é Deus. Então, o cristianismo afirma isso e não é uma afirmação qualquer, é uma afirmação central do cristianismo. E assim,
defendida violentamente, né? Energicamente, ao longo do século. Então, tem essa... Tem esse terceiro termo, né? Como o Wolfgang afirma aqui, né? E isso é devido à teologia trinitária por causa do Filho, né? Por causa da encarnação. Então, por Deus ser Deus Pai e Deus Filho, e Espírito Santo também, mas aqui no caso é o Filho que assume a natureza humana, então ele concilia os termos, né, da dicotomia, ele une, ele é o conciliador, né? Então é ele que une a natureza humana e a divina, ele une nele mesmo, ele é a união dos dois. Ele não é mais divino do que humano, nem mais humano que divino. Ele é a união perfeita dos dois. Então, a separação entre o Jesus, o Cristo, né, divino e o Jesus humano, né, não existe isso aí. Né? Só existe um Cristo. Né? E a pessoa dele é ao mesmo tempo humano e divino. Não é mais um do que outro. Então, ele é o termo que concilia as duas naturezas. Né? E que dá para estender um pouco mais, né? Concilia a própria, vamos chamar assim, né, dicotomia criatura-criador. Ele nele mesmo, ele assume uma natureza de ordem criatural. E nele, essa natureza de ordem criatural é pessoal e é unida perfeitamente à natureza divina. Então, me parece que o argumento do Wolfgang Schmidt é irretocável. Talvez ele precisasse de mais explicações, né? Eu não sei quão claro isso aí tá, mas me parece irretocável. Bom, a outra autora que eu quero trazer aqui é a Catherine Cornell. Ela não é tão conhecida nesses meios, pelo menos no Brasil, acho que ela não é conhecida. Ela é uma estudiosa, né, de religiões comparadas, mística comparada, teologia comparada, né, mais especificamente. Ela tem o que ela chama de teologia comparada metaconfessional. Se não me engano, é esse o termo. Metaconfessional Comparative Theology. Ela deu uma palestra em outubro de 2022, num congresso que teve. Eu participei por Zoom, não fui lá, foi nos Estados Unidos. E foi um congresso da Escola Perinelista, de pessoas ligadas à Escola Perinelista. Então, por exemplo, o Cedo Sem Nasser deu uma palestra lá, quem mais? O Matheus Soares de Azevedo deu uma palestra lá, o brasileiro, né? É o tradutor do Show no Brasil, né? O Charles Upton deu uma palestra, e vários outros, né? Outros nomes. Agora me fugiu. Não sei se o Reza Shahkazi deu palestra, mas acho que sim. Enfim, nomes desse meio, né? E ela deu palestra. Se eu não me engano, foi no segundo dia. No dia 2 de outubro de 2022. Foi no congresso Converging Wisdom. É uma pergunta. Converging Wisdom? É. Sabedoria convergente? Foi muito interessante. E a palestra dela, eu assisti ao vivo e foi a mais interessante. Foi no mesmo dia do Matheus Soares. E teve o... Esqueci o nome do outro também, que ele falou do Brad Griffiths. Esqueci o nome do outro. Mas tiveram 3 palestras nesse dia, né? A dela foi a segunda, se não me engano. Bom, ela fala mais do ponto de vista metodológico, né? Dos problemas. Aliás, a posição dela não interessa tanto pra gente. Ela acredita em certa unidade aliás, ela acredita na possibilidade de uma unidade das teologias, né? Ou das tradições, ou de uma unidade nas experiências místicas, né? Mas ela não defende que exista, ela defende a possibilidade e o estudo, né? Ela defende que deve se estudar isso aí. Mas, enfim, ela está levando seriamente esse problema, ela está levando a sério esse problema.
e ela tem alguns problemas com o Shuon, especialmente. E aí com a escola perennialista de modo geral, né? Mas ela, nessa palestra, ela mencionou alguns problemas com o Shuon em particular, né? Inclusive, foi a palestra com mais perguntas, assim, porque ela era a única que frontalmente apresentou críticas à escola perennialista, né? Bom, eu vou ler um trechinho dela aqui e a gente pode comentar depois. Então, isso aqui ela fala no meio da palestra dela. Tem outras citações que eu peguei aqui, que eu transcrevi isso aqui e traduzi, tá? Então, tem outros trechinhos que eu peguei de respostas que ela deu às perguntas do público e respostas à pergunta do... Uma resposta aqui que ela deu a uma pergunta do... Aliás, nem foi uma pergunta, foi uma afirmação do Matheus Soares de Azevedo. Então, nós vamos pegar o trechinho que ela fala durante a palestra, né? Ela diz aqui: um problema que tenho pessoalmente com a filosofia perene é o fato de que ela tende a se colocar acima da compreensão que as tradições religiosas têm de si mesmas. Ela tende a rejeitar toda a compreensão que as religiões têm de si mesmas, e especialmente suas afirmações de unicidade, né, de ser absoluta, e se coloca acima dessas diferentes tradições. Uma das imagens populares da filosofia perene, ou a maneira como ela entende a diversidade das religiões, é a história dos cegos e do elefante. Essa história ela aparece primeiro, se eu não me engano, no Al-Ghazali, depois ela é usada por Ramakrishna também. A história, assim, tem vários homens cegos, não lembro o número, mas enfim, tem 5 homens cegos, alguma coisa assim. Eu acho que são 5. São 5 sentidos. Então, tem 5 homens cegos e um elefante. E daí cada um apalpa uma parte do elefante e diz que a parte que ele apalpou é tal coisa, né? Então, por exemplo, um vai lá e apalpa a pata do elefante. Ele diz, olha, uma coluna. O outro vai lá e apalpa a tromba do elefante e diz, nossa, uma cobra. O outro pega a orelha e diz, oh, uma folha de bananeira. Então, essa imagem é usada pela escola perennialista para se referir às descrições de ordem exotérica acerca da realidade última, né? Enquanto que o elefante, né, que está para além de todas as formulações, seria a ponto de vista esotérico mesmo. Ela continua aqui, né? Minha pergunta é sempre: e quem sabe de fato que se trata de um elefante? Então, penso que o filósofo perennialista sabe que se trata de um elefante. Encara todas as descrições religiosas do animal como algo menor do que aquilo que ele mesmo vê. Eu penso que este é um dos problemas da filosofia perene. Então, aqui a crítica dela é o seguinte: então, bom, então, assim, o que cada religião diz é só um aspecto da realidade total, né? É como o cego lá palpando o elefante, né? E quem é que vai dizer que é um elefante, né, que está para além de todas as suas partes, né? É o filósofo perennialista. Então, a visão que cada religião tem da verdade total, para o filósofo perennialista, é inferior à visão que ele tem, né? Que é, ele vê o elefante inteiro, né? As afirmações religiosas, as expressões, né, dogmáticas, simbólicas, são parciais, mas ele enxerga o elefante inteiro. Esse é um problema de método, né? Vamos dizer assim, ou de postura, né? Ou impostura. Depois ela diz aqui, né? Em resposta a uma moça que perguntou para ela, depois da palestra, ela diz aqui, né? A moça faz uma série de perguntas, né? Porque ela tinha afirmado que o Sean rejeita as religiões, tal como as religiões mesmas se entendem, né? E fica só com o esoterismo puro. E a crítica, até mais ou menos justa, que a moça que perguntou faz, de que não, ele tratou com riqueza de detalhes as tradições, né, nos seus aspectos formais, né? Ele dava importância para isso, e é necessário partir de uma tradição exotérica, né, para chegar no esoterismo. Então, essa moça trouxe um contraponto e ela responde aqui. Ela dá uma resposta mais longa, mas esse trecho eu destaquei. Ela diz aqui: há uma ambivalência no pensamento de Schwann. Ela diz, né? Você precisa das religiões para alcançar essa experiência não dual,
mas não totalmente da maneira em que as religiões entendem a si mesmo. Então, essa é uma crítica, né? Que, ok, precisa da forma exotérica, mas não como a forma exotérica está se afirmando. Então tem que ter uma negação depois da forma exotérica. E para ela, isso é um problema. E eu acho que é justo fazer essa crítica, né? E claro, essa parte aqui, eu não estou apresentando essas críticas como, isso aqui vai liquidar com o perennialismo. Não é essa a ideia, né? A ideia é trazer problemas, trazer outras visões, né? E depois eu vou dar as minhas críticas. Aí eu acho que pelo menos, não aniquila, obviamente, não refuta a coisa, mas traz problemas mais sérios aí, de fato, né? Aí no plano metafísico mesmo. Bom, depois ela diz aqui, né? Ele, Chuon, ainda em resposta àquela música, ele, Chuon, interpreta as religiões e os caminhos religiosos tomando como base essa unidade transcendente, a unidade transcendente das religiões, e não nos termos segundo os quais a religião se interpreta a si mesma. Então, de novo, né? Ele interpreta as religiões e os caminhos religiosos tomando como base a unidade transcendente, e não nos termos segundo os quais a religião se interpreta a si mesma. Então, segundo a Catherine Cornell, o Chuon ele já parte do fato de que existe essa unidade transcendente, e ele interpreta, segundo esse esquema, né, abstrato, vamos dizer assim, ele interpreta as religiões individuais, né? Ele não parte da maneira como as religiões se compreendem a si mesmas, mas ele parte dessa macro estrutura e lê as religiões a partir dela, né? E isso é um problema. Problema metodológico, no caso, né? Aqui ela está, assim, do ponto de vista como estudar religiões, né? Isso seria um problema. Claro que alguém poderia dizer, não, mas ele faz isso porque ele intuiu por dentro da religião uma coisa que contradiz ela mesma e chegou à unidade, e agora ele pode fazer isso aí, é legítimo ele fazer essa leitura de cima para baixo. Mas aí, bom, aí quem é que diz que ele fez isso? Ele mesmo, né? Isso aí não tem rigor, né? Bom, e o próprio Schwann dizia, né? Nenhum santo faz a sua santidade um axioma, né? Então, assim, eu sei porque eu sei, eu tô acima das formas exotéricas e é assim porque eu disse. Então, se isso não é usar a própria santidade ou até caráter profético, né, como axioma, eu não sei o que é. Bom, depois ela diz em resposta ao Matheus de Azevedo, Soares de Azevedo, ele objeta ela, né, ele fala, não, eu já li a obra inteira do Schwann, sobre o hinduísmo ele escreveu tal livro, sobre o Islã ele escreveu o Understanding Islam, sobre o cristianismo ele escreveu esse meu livro aqui, que é um compilado de artigos de Schwann sobre cristianismo. Tem o Fullness of God, do Hutzinger. Então, sobre o budismo, ele escreveu Treasures of Buddhism. Então, ele escreveu, assim, detidamente sobre todas as tradições, né? Então, ele teve esse cuidado. Então, eu não vejo isso que você está falando. E aí ela dá uma longa resposta, mas eu destaquei um trechinho aqui, né? Ela diz, como a maioria dos filósofos perennialistas, ele, Schwann, pega o que é verdadeiro em cada religião. Assim, ele pega elementos do cristianismo, a oração do coração, digamos, né? A oração daí, da parte ortodoxa, né? Tradição exicasta. Então, pega elementos do cristianismo, a oração do coração, digamos, elementos do hinduísmo e assim por diante. Dessa maneira, os filósofos perennialistas tendem a focar exclusivamente naqueles elementos das diferentes religiões que confirmam essa unidade transcendente das religiões. Né? Unidade que não nega que tais elementos estejam ainda lá. Mas eles tendem a deixar de lado muita coisa da compreensão que a religião tem de si mesma a fim de sustentarem seu ponto. Aí ela diz, né? Você entende o que eu digo, Mateus? Há muito mais coisas no cristianismo que apenas as tradições místicas ou a oração do coração. E essas outras coisas não encaixam de fato na perspectiva perennialista. Então, a encarnação, a trindade, né? Enfim, todas as afirmações de exclusividade, né? Do cristianismo não cabe, no mínimo dá para dizer, não cabe muito bem, né? Tem que ser negado. E o próprio Schwann vai dizer, né? Não, de fato, toda
afirmação parcial da forma exotérica tem que ser negada e neutralizada do ponto de vista esotérico. Então vai ter que negar. Só que essa negação implica a destruição da forma tradicional. No caso do cristianismo, implica essa destruição mesmo. Vai ter que negar a Eucaristia, negar tudo mais. Pelo menos negar a Eucaristia nos termos em que a religião afirma, né? E fazer isso é justamente descaracterizar a religião. Então não tem essa continuidade que o show afirma que tem, né? Tem uma aniquilação mesmo da forma tradicional. Uma dissolução, né? Como ele mesmo fala. Então não é uma sublimação, é uma dissolução. Bom, ela também tem outro ponto, né? Que ela comenta, aliás, um budista, não sei se ele é budista ou hindu, é alguém que está vestido de laranja lá, acho que é budista. Ele comenta que ele cita um livro, agora me fugiu o nome do autor, que faz uma diferenciação entre a dimensão epistemológica e a dimensão soteriológica. E ela diz, não, eu uso essa mesma divisão, né? E eu sei que não se deve confundir uma coisa com outra. E ela cita antes algo que tem a ver com esse tópico, né? Mas assim, só dando uma introdução à coisa, né? Então, uma coisa é a unidade epistemológica, no campo epistemológico, vamos dizer assim, do conhecimento, vamos dizer assim, né? Então, as tradições, na sua doutrina, nos seus símbolos, na sua instrução, né? Elas podem ter elementos comuns. Certo? Então, pode ter uma unidade, dá para tirar um mínimo múltiplo comum das doutrinas religiosas. Dá para fazer isso. Então, daria para ter uma metafísica comum das religiões, né? Só que essa unidade epistemológica não significa uma unidade soteriológica. Soteriológica diz respeito à salvação, vamos dizer assim, né? Então, assim, tá, ok. As religiões, então, elas têm elementos comuns de ordem epistemológica. Significa que o sujeito vai ser salvo por causa disso? Todas as religiões salvam só porque tem elementos comuns de ordem epistemológica? Não. É óbvio isso aí, na verdade. Né? E a escola perennialista confunde as coisas. Né? Então, aqui tem elementos comuns de ordem doutrinal, então todas são eficazes. Né? Epa, um salto aí, né? E também, tem elementos análogos, tem experiências, melhor, as descrições das experiências místicas são análogas. Então, eles estão experimentando a mesma coisa. Né? E isso prova que eles vão ser salvos. Isso prova que tem uma série de saltos, tem uma confusão de níveis, né? Nível epistemológico, místico e soteriológico. Então dá para fazer esse ternário, né? Então, uma unidade epistemológica não garante uma unidade mística, não garante uma unidade soteriológica. Uma unidade mística não garante uma unidade epistemológica, não garante uma unidade soteriológica. Uma unidade soteriológica, aí seria mais complicado. Mas essa unidade soteriológica não teria como ninguém demonstrar, né? Então, como é que eu vou saber se o sujeito que pratica o budismo e o sujeito que pratica o Islã, se eles vão ser salvos, o que vai acontecer com eles depois da morte? Eu não tenho como garantir isso aí, e nem eles têm como garantir isso aí. Esse, no máximo, como dizer, não, eu confio que me foi revelado, né, que vai acontecer isso, porque Buda falou, ou porque Maomé falou. Mas não tem como garantir, né? Mas esses autores, eles acabam garantindo isso. É curioso. E ela cita aqui, né, um trecho do Thomas Merton. É curioso, né? O Thomas Merton, ele flertou com o perennialismo. Tem passagens da obra dele que são, assim, isso aqui é Schwann, né? E ele era um leitor do Schwann, ele teve correspondências com o Schwann, ele admirava muito o Schwann. Mas tem partes da obra dele que ele parece se afastar, né, do perennialismo. Então, ela pegou justamente... Ela citou uma parte bastante perennialista, né, afirmando uma unidade mística, né, ou melhor, uma unidade... acho que era até soteriológica, uma parte mais universalista, né, uma união pela fé, alguma coisa assim. Não lembro em que termos ele colocou, mas tinha esse tom perennialista no texto dele, né? Algo próximo da posição do Schwann. E ela citou, não, mas tem outra
ele é ambivalente nesse sentido também, né? Tem outro trecho que ele nega isso. Então, interessante. Eu peguei aqui e traduzi. Isso aí é do livro Zen and the Birds of Appetite, né? Então, ele diz aqui: deve-se dizer, com certeza, que um tipo de pensamento concordista hoje em dia muito facilmente assume como um dogma fundamental o fato de que os místicos, em todas as religiões, estão todos experimentando a mesma coisa, e de que todos se assemelham em sua liberação das várias doutrinas, explicações e credos de seus menos afortunados companheiros de religião. Todas as religiões, portanto, se encontram pelo topo, e suas várias teologias e filosofias tornam-se irrelevantes quando vemos que elas não passaram de meios para se alcançar o mesmo fim, e que todos os meios são igualmente eficazes. Isso nunca foi demonstrado com qualquer rigor, e apesar de ter sido proposto persuasivamente por mentes talentosas e experimentadas, temos de dizer que muito estudo e investigação deve ser feito antes que se possa afirmar tais coisas sobre essa tão complexa questão, que, mais uma vez, parece implicar uma visão puramente formalista das doutrinas teológicas e filosóficas, como se uma crença fundamental fosse algo que um místico pudesse abandonar, como quem troca suas vestes, e como se sua experiência mesma não fosse, de certo modo, modificada pelo fato de que ele sustentou essa crença. Então aqui ele parece rejeitar essa visão formalista, assim, dele, né? Então essa afirmação de que as religiões se encontram pelo topo, né, implica a ideia de que os elementos da religião, as doutrinas, os elementos teológicos, filosóficos e até simbólicos, né, ele não disse aqui, mas até simbólicos, até os elementos sacramentais, rituais, etc., são como que instrumentos, são muletas, né? São só suportes para se chegar a um estado em que pode abandonar eles. E aí, bom, a pergunta que eu faço é quais são os exemplos disso no cristianismo? Me mostra um santo aí que aliás, não me mostra me mostra sim, me mostra que isso é comum, né? Porque pode citar um cara aí que vocês consideram santo, mas que é uma figura marginal do cristianismo. Mas me mostra assim, me mostra ao longo da história do cristianismo figuras que abandonaram a Eucaristia, abandonaram a missa e falavam dessas realidades como uma coisa de menor importância, ou como meros suportes, que abandonaram a liturgia, abandonaram a oração. Me mostra isso aí. Ou não, ou então eles precisam desses suportes depois de terem a realização. Mas por que eles precisam do suporte se eles já estão realizados? Então, isso não é compatível com a história da religião mesmo. E assim, eu vou ler um trechinho aqui, que eu acho conveniente, né? Não é sobre a parte da mística, mas não tem tanto a ver com melhor dizendo, não tem tanto a ver com o trecho do Thomas Merton, mas tem a ver com o que eu acabei de falar. Então aqui, por exemplo, né, no Santo Irineu. Então, Santo Irineu, para quem não sabe, ele foi filho espiritual de São Policarpo de Esmirna e, por sua vez, foi filho espiritual de São João Evangelista. Então, assim, São João Evangelista foi pai espiritual do São Policarpo de Esmirna, que é mártir, e ele foi pai espiritual de Santo Irineu. Então, esse é um cara, assim, está muito próximo dos apóstolos, né? E ele escreveu aqui. Ele está contrapondo o que ele chama de falsos gnósticos, as seitas gnosticistas da época dele, né? Então ele está dizendo aqui: esta é a gnose da salvação. Esse é o conhecimento da salvação. Então, aqui ele está dizendo, essa é a verdadeira gnose. Então, vamos ver se ele está falando exatamente o que o João fala aqui, né? Porque vamos ver se a visão dele está próxima da escola verenelista. Então, essa é a gnose da salvação. Reconhecer não outro Deus, ou outro Pai, ou o abismo, ou o pléroma dos 30 éons, ou a mãe das Ogdôadas. Mas o conhecimento da salvação é o conhecimento do Filho de Deus, que é chamado e é realmente salvação, Salvador e poder salvador. Salvação neste texto. Esperarei na tua salvação, Senhor. Né? Ele cita
Gênesis 49:18. Neste outro, eis o meu Deus Salvador, confiarei nele. Isaías 12:2. Poder salvador neste terceiro. O Senhor manifestou a sua ação salvadora diante das nações. Salmo 98, versículo 2. Com efeito, ele é salvador enquanto filho de Deus e verbo de Deus. Ação salvadora enquanto espírito, porque está escrito, o espírito do nosso rosto é o Cristo Senhor. Lamentações 4:20, né? Ele botou Cristo ali, né? Cristo Senhor. Finalmente, é salvação enquanto carne, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Este era o conhecimento da salvação que João dava a todos os que faziam penitência e acreditavam no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a verdadeira gnose. Né? Ele não falou da metafísica integral, ele não falou da metafísica integral, do Purusha e Prakriti. Não, o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Então, o verbo que se fez carne. Então, onde é que está essa separação entre exoterismo e esoterismo no cristianismo, né? Próximo dos padres apostólicos ali. Ou vai me dizer que já ali se exoterizou, se exteriorizou, né? Enfim, então é uma coisa que não se sustenta historicamente mesmo, né? Então aqui o Merton ele começa falando dessa unidade mística, né? E, bom, a gente pode falar outra coisa sobre isso, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, se a gente pegar um sujeito que é tido como místico na tradição, sei lá, islâmica, pega um outro que cristão, pega um outro budista. De fato, as descrições que eles vão dar das suas experiências vão ter analogias, vão ser semelhantes, né? Tem semelhanças entre as descrições, né? Mas é uma analogia, né? Então, são descrições análogas. Os perennialistas, eles partem dessa analogia das descrições para afirmar a identidade da experiência. Então, eles estão, na verdade, experimentando a mesma coisa. Então, essa analogia é uma identidade. É uma analogia do discurso que anuncia uma identidade da própria experiência. Mas como é que eu vou ter experiência de um outro cara? Como é que eu vou saber o que ele está experimentando de fato, né? Então, eu não tenho como ter experiência do muçulmano, nem ter experiência do budista. Eu digo assim, os caras de alto nível dentro dessa tradição, né? Então, dentro da minha tradição, eu não posso ter experiência do outro. Então, e se eu tiver de todos, eu não estou em nenhuma, né? Então, não tem como verificar isso aí, né? De modo que o salto da analogia para a identidade é um salto indevido, né? Um salto assim baseado na confiança de que tem uma identidade. E aí a gente pode se perguntar, bom, no que se baseia essa confiança, né? Mas aí talvez eles digam, não é uma confiança, eu sei, né? Aí, bom, aí de fato não tem resposta que se possa dar. Então tá, tu sabe, então. O argumento é fazer da sua própria santidade o axioma, né? É o que o Sean falou que nenhum santo faz, né? Então, aí o Sean tem que entrar num acordo consigo mesmo, né? Tem que se decidir, né? Eu ia entrar no outro autor, eu ia mencionar outro autor, é o Jacques Albert Coutat. É um suíço, ele chegou a escrever nas estudos tradicionais, ele escreveu sob um pseudônimo Jean Tamar. Ele escreveu especialmente sobre música, escreveu sobre astrologia, outros temas também. Mas ele escrevia bastante sobre música, e os textos dele sobre música são bem interessantes. Ele se desligou da escola perennialista, né? Ele teve convívio ali com... Ele é suíço também, né? Teve convívio com o Schoen. E eu acho que trocou correspondências com o Guénon. Não sei se encontrou o Guénon, acho que sim. Mas depois ele virou... Eu não sei se ele é católico ou ortodoxo, mas ele se converteu de fato para uma dessas religiões, uma dessas denominações, né? E se afastou mesmo da escola tradicionalista e fez críticas. Ele escreveu um livro chamado O Encontro das Religiões, que tem tradução para o português, inclusive, aqui, né?
Uh, aqui, essa capa horrível, né? Mas a tradução tá boa. É uma tradução de monjas, inclusive. Monjas da Abadia de Nossa Senhora das Graças em Belo Horizonte. Tá bem, bem bacana. Da editora Herder, 68. Aqui ele tem um capítulo só uma crítica ao que ele chama de tradicionalismo. Ele está se referindo ao círculo em torno da revista Estudos Tradicionais. Ele se refere especialmente ao Schwung. O Schwung escreveu nessa revista também. E esse livro é de 57, né? Aqui, essa edição é de 68, mas a primeira edição francesa ele escreveu em francês originalmente, é de 57. Então é logo depois do falecimento do Guénon. Então logo ali ele já rompeu, né? Bom, ele fala, uma das coisas que ele fala que é interessante, não vai dar para entrar em muito detalhe aqui, senão vai ficar muito longo, mas uma das coisas que ele fala é que as tradições orientais, ele faz uma distinção, né? O sagrado, que é o luminoso, ele usa o termo do Rudolf, né? Luminoso, o sagrado, basicamente. Luminoso vem de númeno, né? Númeno. Né? Tem relação com nu, né? Mas tem relação com aquele negócio kantiano do númeno e fenômeno. O luminoso seria o mistério, o que é de ordem das formas puras, mas o que é misterioso também, o que é sagrado. Então, o Rudolf Otto usa nesses termos. O Jacobert Coutat, ele não é um kantiano, mas ele usa o termo, ele acha útil. E ele fala, né, tem o sagrado e o santo. Né? E aí ele fala, olha, as tradições orientais, quanto mais a gente se aprofunda no âmago delas, a gente se aproxima do sagrado, do luminoso. E mais elas se identificam. Então, parece que existe uma unidade transcendente das tradições orientais. Eu acho muito boa essa observação. Porque eu concordo, eu acho que, de fato, parece que as tradições orientais, elas têm... Parece que a tese do Schwung funciona para as tradições orientais. Né? Taoísmo, budismo e hinduísmo, né? Especialmente. Não vou incluir o Islã, porque eu não sei. O Islã é mais complicado. Né? Mas essas orientais funcionam. Então, elas, na medida em que a gente se aprofunda no âmago de uma das tradições, a gente se aproxima das outras. E esse é o domínio do sagrado, ou do luminoso. Certo? Na religião cristã, é ao contrário. Cada vez que a gente se aprofunda nela, mais ela se diferencia das outras. E esse é o domínio do santo. Né? Do santo no sentido de puro. O Deus de Israel não é o Deus dos gentios. Né? Não é o Deus dos pagãos. Os deuses dos pagãos são demônios. Né? Então tem esse movimento de purificação. Né? Então uma coisa é o domínio do sagrado, que é mais dilatante, né? E o domínio do santo, que é o mais exclusivista, vamos dizer assim. De fato parece que tem isso, né? Então, quanto mais a gente se aproxima do centro do cristianismo, mais ele se torna irredutível. Né? O que está no centro do cristianismo? Encarnação, trindade, né? E Eucaristia, né? Que está associado à trindade e encarnação. Essas coisas são o coração do cristianismo. E é justamente isso que tem que ser tem que ser relativizado para ele caber no Vedanta, caber na metafísica integral, na religio perennis. Né? Então, no coração da religião está justamente o elemento mais irredutível. É esse elemento santo, né? E eu acho que dá para ler um trechinho aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Abri exatamente na página. Então, ele diz aqui. Ora, ele tá concluindo o raciocínio, né? Ele falou sobre essa identificação das religiões orientais no seu centro como o sagrado. E agora ele vai falar da tradição bíblica, né? Revelação bíblica. Ele inclui judaísmo, não no sentido do judaísmo rabínico, mas judaísmo de Moisés, né?
esse judaísmo do Antigo Testamento, né? É a religião dos apóstolos, né? Vamos chamar assim para usar um termo do padre Stephen DeYoung. Então ele junta aqui as duas coisas quando ele fala de revelação bíblica, né? Ele diz aqui, ora, é exatamente o contrário que caracteriza a revelação bíblica, e a fortiori o cristianismo, realização suprema de suas promessas, né? Quanto mais se afirma e mais se entrega ab intra a autorrevelação de Deus enquanto pessoa absoluta e infinita, isto é, enquanto santo, né, ele está usando esse conceito, tanto menos se confunde com as outras religiões. Então tem a maior irredutibilidade, né? Assim deve ser porque o santo, Deus em pessoa, o Pai Santo, ele põe aqui, da oração sacerdotal de Cristo, é tanto mais ele mesmo quanto não é os deuses estrangeiros, inclusive a deidade impessoal. A ordem da santidade, nesse sentido do santo, né? Santidade aqui ele não está falando da santidade de um sujeito, né? Santidade como em contraposição ao sagrado, né? O santo e o sagrado. A ordem da santidade, corolário da revelação direta, é tanto mais irredutível a do sagrado, quanto dela mais se distingue. Ultrapassa, de fato, assumindo-a numa dimensão toda nova e que só Deus podia manifestar. Por isso é que a tradição judaico-cristã nunca incorpora a si, por meio de homologação, os elementos ou aspectos religiosos das civilizações em que se expande, mas sempre por conversão. Então ele separa a homologação da conversão, né? Então, por exemplo, a homologação seria, eu pego um aspecto de outra religião e encaixo só na minha. E a conversão seria, não, a gente tem que purificar isso aqui, né? Ressignificar esse elemento para que ele possa fazer parte da tradição, né? Então tem uma postura diferente do cristianismo em relação aos elementos de outras tradições, né? Mesmo em relação à filosofia mesmo, né? Teve que ter essa purificação. Então tem essa diferença de postura. E o sagrado, ele diz aqui, é assumido pelo santo, né? A dimensão do santo, né, no cristianismo, assume a dimensão do sagrado, mas ressignifica ela, sublima ela, né? É diferente. Ele continua aqui. Consequentemente, e é isto que não podem ou não querem ver os tradicionalistas, aí ele está falando do pessoal dos estudos tradicionais, incluindo Schon. Ele cita Schon bastante aqui, né? Então, consequentemente, e é isto que não podem ou não querem ver os tradicionalistas, quando um cristão professa que sua religião encerra a única revelação integral, não faz senão expressar em outros termos que Cristo é o Filho único de Deus, no qual habita, ele cita aqui, né? No qual habita a plenitude da divindade. Não é em virtude de um exclusivismo qualquer que assim se expressa, mas simplesmente porque lhe é impossível formular de outra maneira sua fé. Restringir por pouco que seja esse ponto de partida, sem deixar por isso mesmo de ser cristão. Então ele está dizendo, o único jeito de expressar a tradição cristã é esse exclusivismo, certo exclusivismo, né? Porque é afirmar que Jesus Cristo é o Filho único de Deus, no qual habita a plenitude da divindade, está inteiro ali a divindade, né? Expressar de outro jeito, relativizar isso aí, é destruir a própria religião, né? É deixar de ser cristão. Ele continua aqui, né? Os tradicionalistas louvam a largueza de vistas do vishnuísmo, que permite aos seus fiéis assimilarem Cristo a nona avatara de Vishnu. Então, esse é um exemplo de homologação. Então, ele permite os fiéis assimilarem Cristo a nona avatara de Vishnu. Portanto, um outro Krishna. E não percebem que se perde em profundidade o que se ganha em superfície. Quando se aprende assim tão somente uma contrafação de Cristo, que o furta ao olhar, e deploram o exclusivismo da fé cristã, que proíbe evidentemente homologar Krishna a um outro Filho único de Deus, sem mesmo suspeitar que essa aparente restrição é na realidade um ganho em profundidade tanto quanto em extensão. Não veem que esse não cristão, corretamente explicitado pelo fato de que patenteia a transcendência vertical do santo em relação ao sagrado, confere ao olhar interior a amplitude teândrica. Teândrica vem de Theos e Andros, né? Deus e homem. Deus, homem, teandria. Então, confere
Então essa redução, esse exclusivismo, confere ao olhar interior a amplitude teândrica graças à qual se pode precisamente fazer plena justiça à originalidade mística do canto do Senhor, consagrado na oitava avatara de Vishnu, onde transparece por vezes certa nostalgia da verdadeira santidade. Até ele faz uma concessão aí ao hinduísmo, né? Então ele diz: se rejeitam a priori essa perspectiva, é porque ela implica um confronto real da criatura com o Criador, e porque o postulado fundamental deles, como o bem e o centro, não resiste a esse confronto. Isso exige algumas explicações finais. Aí ele continua aqui, mas eu vou ler o finalzinho aqui do capítulo, página 82. As páginas que eu li aqui é 79 e 80. Agora eu vou ler a 82. Ele diz aqui, né? Um Cristo que não fosse a única revelação plena, que não fosse mais do que uma entre outras manifestações da verdade, mesmo a mais sublime, não seria Cristo. Dentre todas as religiões, o cristianismo é a única que só pode ser verdade total ou pretensão delirante. Tertium non datur. Não há terceira opção. Um cristianismo homologável não seria uma religião entre outras, mas se desfaria em pura quimera. É incomparável ou nada é. O postulado tradicionalista, como se vê, arruína sua própria meta, a síntese metafísica de todas as religiões, visto excluir dessa síntese o monoteísmo bíblico pelo fato mesmo de tentar incluí-lo ab extra, né? Incluí-lo desde fora. Aspirar a tornar a humanidade melhor e mais feliz pela unificação de todas as religiões é uma coisa. Interceder com fervor pela união de todas as almas no amor santificador do Deus revelado é outra coisa. A primeira é, hoje em dia, talvez a mais sutil tentativa luciferina visando o malogro da segunda. Então, acho que eu vou fechar por aqui, tá, gente? Tchau, tchau.